presidente Lula saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ter pautado a derrubada do decreto que reajusta o IOF quarta-feira. A decisão de Mota pegou os governistas de surpresa. Apesar da aprovação na semana passada de um pedido de urgência para o projeto, o Planalto não contava que os parlamentares iriam avançar na votação do texto em si. Ao participar do evento que anunciou o aumento da concentração de etanol na gasolina e no óleo diesel, Lula elogiou a seriedade com que Haddad trata a economia. Vocês sabem da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. Primeiro foi a PEC da transição. Depois foi o arcabouço fiscal, que nós tivemos coragem de dizer que por mais que a gente arrecadasse, a gente não poderia gastar mais que 2,5%. Vocês estão lembrados disso? E depois da reforma tributária. Uma coisa feita a 513 mãos na Câmara e a 81 mãos no Senado. Não é o que nenhum de vocês queria, nem o que eu queria. Foi o possível. Foi o possível. Então, eu queria que vocês compreendessem que nós estamos tentando fazer o possível para esse país mudar de patamar. E vocês sabem que é difícil. Vocês sabem as cobranças que são feitas todo dia. Agora mesmo, sabe, todo dia se fala de déficit fiscal. Olha, quem é que se preocupou com déficit fiscal no governo passado? Qual é o empresário que foi para a imprensa dizer que o Guedes estava desrespeitando o déficit fiscal? Pois é, e após a repercussão negativa das mudanças no IOF, Haddad enviou novas medidas ao Congresso, que incluem o aumento da taxação das BETs e de letras de crédito agrícola, LCA, e imobiliário, LCI. O presidente Lula, durante o evento, ainda comentou sobre a recepção dos empresários ao programa Combustível do Futuro, cujo objetivo, gente, é instituir normas e parâmetros voltados para a transição energética aqui do nosso país. É a primeira vez em 12 anos que eu sou presidente. É por você saber, eu sou o mais longevo presidente desse país. Só ganhou de mim o Getúlio Vargas, porque teve 15 anos de ditador, e o Dom Pedro, que era o imperador. Mas veja, eu quero te dizer uma coisa, e aos empresários. É a primeira vez que eu participo de um encontro e que os empresários têm coragem de elogiar a política pública que está sendo anunciada pelo governo. É a primeira vez. É o depoimento de um presidente da República. É o depoimento de um presidente da República. É a primeira vez em 12 anos que empresários pegam o microfone para elogiar a política pública. Porque vocês sabem que, além dessa política interessar a vocês, ela interessa sobretudo ao Brasil. E a Câmara dos Deputados impôs derrota ao presidente Lula, aprovando a derrubada do decreto petista, que aumentou alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o IOF, como a gente conhece, Ignorando aí a paralisação informal do Congresso Nacional pelas festividades de São João e também acordos anteriormente firmados com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, incluiu ontem à noite, na pauta do plenário, o projeto de decreto legislativo da oposição para derrubar o reajuste das alíquotas do IOF. Em sessão, com o plenário praticamente deserto de deputados, petistas recorreram a manobras regimentais, com pedidos de adiamento, de votação, retirada de pauta e questões de ordem para impedir a votação. Não conseguiram. O desejo de Hugo Mota e a
pressão da oposição prevaleceram. O núcleo duro de Lula saiu derrotado, com 383 deputados votando pela derrubada do decreto e apenas 98 optando pela manutenção. Larissa Arantes voltando aqui com a gente para falar sobre mais essa derrota para o governo, sobretudo para o presidente Lula, que chegou a pedir para adiar isso aí, né, Larissa? André, e trago uma informação que realmente acabou de chegar, um comunicado à imprensa da assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que ele vai colocar em pauta no Senado, ainda na sessão plenária de hoje, o projeto de decreto legislativo que derruba o aumento do IOF, como a gente viu agora sendo aprovado na Câmara. Havia uma dúvida se, de fato, o presidente do Senado colocaria para ser votado pelos senadores ainda hoje, ou se ele deixaria para amanhã. Havia uma dúvida, inclusive, questões ali de mais burocráticas, regimentais mesmo, mas agora esse comunicado de 7h57 da noite, dizendo, abre aspas, em cumprimento a um compromisso político e institucional assumido com a Câmara dos Deputados, o texto será pautado como próximo item a ser apreciado, tendo o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, como relator, fecha aspas. Ou seja, essa questão vai ter um fim ainda hoje, não sabemos ainda exatamente o horário, mas segue então para análise dos senadores, André e Síria. Pois é, em outro assunto que tem dado o que falar, hoje o dia está daquele jeito, né? É o aumento no número de deputados. Pois é, o Senado acabou de aprovar a proposta que aumenta despesas com a criação, gente, de mais 18 vagas para deputados federais, hein? O projeto de lei aumenta de 513 para 531 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. O PDL 177 de 2023 já havia sido aprovado na Câmara. A justificativa para isso é que a Constituição determina que o número de vagas de deputados seja ajustado antes de cada eleição, para que nenhum estado tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. E que esse aumento se dará para os estados que tenham apresentado crescimento populacional. Com isso, 9 estados ganharão entre 1 e 4 cadeiras. E a gente preparou uma arte para te mostrar quais estados vão ter mais cadeiras, portanto, na Câmara Federal com essa aprovação, não é? Olha ali para vocês verem, Amazonas tem mais 2, vai ter um aumento aí de mais 2 deputados, né? Passando para 12, já que tem 10. Aí a gente vem para Mato Grosso vai ter mais 1, tem 10, então soma-se 11. Pará já tem 21, vai para 25 com mais 4 cadeiras. Goiás tem 18 hoje, ganha mais uma, 19. Minas Gerais tem 54 parlamentares representando o estado, ganha mais uma cadeira, passa para 55. Santa Catarina tem 20, com mais 4 vai para 24. Paraíba tem 21, Paraná tem 21, vai para 22. Ceará, 23 deputados hoje, ganha mais uma cadeira, né? Passa, portanto, para 24. Rio Grande do Norte passa para 12, ganhou mais 2 deputados ali e já tinha 10. Portanto, fica essa nova composição aprovada aí da Câmara dos Deputados com aumento no número de parlamentares. Larissa Andrade, era uma votação também que já era aguardada, Larissa Arantes, perdão, já era aguardada aí essa votação, o resultado dessa votação, né? Em um tempo aí que se fala em economizar dinheiro, mas vem mais gastos por aí com um número maior de deputados na Câmara Federal, né? Exatamente, Síria, acho que você toca num ponto muito fundamental, que é essa questão do dinheiro mesmo, né? E aí, ouvindo, inclusive trazendo aqui para nossa reflexão, uma análise que eu ouvi da jornalista Ana Flor, nossa colega, né, jornalista, dizendo o seguinte, esse discurso de austeridade fiscal do Congresso, quando fala que o governo não pode utilizar o IOF como uma forma arrecadatória, né? Não pode usar o imposto contando como se fosse uma receita, e que por isso derrubar o aumento do IOF também era uma forma de buscar essa austeridade fiscal. E isso vai totalmente
vai para o lado oposto quando a gente analisa a aprovação de aumento de deputados. Ou seja, na reportagem da nossa repórter Lara Alves, que já está lá no nosso portal, o impacto é de 65 milhões de reais com efeito cascata nos estados. Ou seja, vai sim aumentar os gastos. Então, pegando essa noite de hoje no Congresso, né, enquanto a gente vê aquele discurso ali de não, temos que cortar gastos, temos que respeitar as regras fiscais vindas quando a gente tem a análise de derrubada do aumento do IOF, a gente tem praticamente alguns minutos depois, ou praticamente no mesmo momento, na casa ao lado, o Senado aprovando, portanto, o aumento de deputados na Câmara Federal. Os discursos, né, estão em lados opostos, eles não estão combinando, não estão alinhados, então mostra que o Congresso, nesse momento, primeiro, está preocupado ali em garantir, portanto, esse aumento de parlamentares na Câmara e está preocupado em dar recados ao governo, está preocupado com diversas questões, mas com alternativas viáveis e sustentáveis para as contas públicas, não estão. É o que parece até esse momento, Ciro e André. Infelizmente, né? Infelizmente, né, Larissa? Está aí. Número maior de deputados, mais dinheiro público gasto para que eles trabalhem para a gente. Afinal, ali é uma repartição pública, né? E os funcionários públicos trabalham para o povo, né? Seria assim, teoricamente.